Voltamos com o 3 em 1 em som e imagem. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comentou a repercussão do vazamento de supostas mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Segundo ele, se comprovada a veracidade das mensagens divulgadas pelo The Intercept Brasil, o conteúdo é grave. Em um jantar promovido pelo portal Poder 360, Alcolumbre afirmou que Moro, abro aspas, se fosse deputado ou senador, estava no Conselho de Ética, cassado ou preso. E aí, Vera Magalhães? Dificilmente, né? Tava no Conselho de Ética, cassado ou preso, porque o Conselho de Ética do Senado é uma câmara de corporativismo que não cassou nem o Renan Calheiros e nem o José Sarney quando havia atos secretos, havia bandalheira geral, então não seria cassado. Isso aí é um excesso de retórica por parte do presidente do Senado. Uma entrevista bastante eloquente essa dele, ele não tinha dado grandes entrevistas desde que assumiu. Foi uma vez a Globo News, mas não deu muito lead. Dessa vez saiu ali um pouco do que ele costuma... Ele está também querendo dar um grito de independência em relação ao governo, né? Já vem fazendo isso. Fez na presidência do Senado no dia da votação do decreto de armas. Então ele tem dado esses gritos de independência. Achei um pouco exagerado da parte dele. Já estava cassado ou preso. Não acho que as mensagens tenham nada nesse sentido. Essas rusgas entre legislativo e executivo vão continuar, né? A gente viu, acabou de falar da questão do decreto de armas. Há senadores que acham que os decretos editados hoje não corrigem o problema da inconstitucionalidade, já estão falando em cassar os novos decretos. O presidente do Banco do Brasil achou que precisava fazer uma sessão de puxa-saquismo ao chefe, ao Bolsonaro, e aí se pôs a falar contra o presidente da Câmara, dizendo que não foi ele que foi eleito para governar o país. Então, essa ciumeira entre legislativo e executivo está a pleno vapor. A gente vai ver ainda muita fala nesse aspecto. O filho do presidente fez um tweet ali chamando parlamentares por apelidos que você até demora para identificar quem seria quem. Supostamente o presidente do Senado foi aquinhoado com o apelido de Batoré e outros ali. Então a coisa tá quente, tá fervendo. É essa dificuldade de cada um entender o seu papel institucional que existe no Brasil, da qual a gente fala tanto aqui, parece uma coisa menor, parece uma coisa de forma, parece uma coisa de gente chata, mas não é. Era importante que cada um ficasse no limite estrito daquilo que é a sua atribuição, porque a democracia fluiria de uma maneira melhor, se fosse assim. E aí, Alexandre? Olha, é importante lembrar que processos em comissões de ética no legislativo não necessariamente coincidem com decisões judiciais por serem, na sua natureza, na sua essência, processos políticos. Então, quando o presidente do Senado diz que se o ministro Sérgio Moro fosse um senador ou um deputado, ele poderia estar cassado ou, preso aí já é um pouco demais, mas pelo menos cassado, ele, na verdade, está falando algo que deveria até ser uma obviedade, que o processo ético feito pelos próprios pares nas câmaras são processos eminentemente políticos. Um exemplo clássico que a gente pode dar aqui é o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que se saiu até muito bem em decisões judiciais, foi absolvido em dezenas de processos aos quais ele foi acusado, que ele foi réu no Supremo Tribunal Federal, mas perdeu o mandato de presidente, né? Foi um processo político onde ele foi considerado culpado, perdeu seu mandato como presidente da República. Ele ainda hoje tem que responder politicamente sobre tudo que ele fez, sobre o esquema PC Farias, sobre tudo que aconteceu naquela época, coisas absolutamente vergonhosas, mas na justiça ele até se saiu muito bem, tendo uma absolvição atrás da outra, muitas delas até comandadas pelo ex-advogado Roberto Jefferson. Então, é uma lembrança para quando eventualmente um deputado ou um senador sofrer algum tipo de processo como esse, não se confundir com uma decisão judicial. Então, sim, o ministro Sérgio Moro eventualmente poderia ter um mandato cassado pelos seus pares. Se ele fosse um deputado ou um senador num processo político, isso não necessariamente seria uma condenação jurídica ou colocaria, usando também as palavras do Davi Alcolumbre, colocaria na cadeia. E aí, Carlos Andreasa, vamos lá, ainda sobre o tema. Bom,
convém lembrar que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, é uma invenção do governo Bolsonaro. É uma invenção do Onyx Lorenzoni. Quem inventou esse personagem com esse protagonismo, trabalhou para isso e se jactou disso, foi o governo Bolsonaro. Sobretudo na figura de Onyx, com o aval desses que agora se incomodam com a independência do presidente do Senado. É um percurso interessante do Davi Alcolumbre. Começou muito timidamente como presidente do Senado, parecia não ter muita noção sobre a função e as exigências da função, e passou a falar claramente a partir do momento que identificou o voo solo do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, de repente parecia o presidente do Congresso, puxando a corda do parlamento. O Alcolumbre percebeu que ia ficar para trás e aí se pôs a falar. E se pôs a falar, curiosamente, reproduzindo o discurso do Rodrigo Maia. O discurso de independência do parlamento. Essa entrevista é muito nessa linha. O parlamento tem uma agenda própria, nós vamos trabalhar conjuntamente, o parlamento está blindado, a reforma da Previdência está blindada, o governo é uma bagunça. São as mesmas mensagens, a mesma conversa. A de que, apesar do governo Bolsonaro, o Congresso mata no peito e assume a responsabilidade, numa espécie de parlamentarismo informal, de que tenho tanto falado aqui, pelas reformas estruturais econômicas de que o Brasil precisa. Esse é um personagem criado. Quem inventou o Davi Alcolumbre agora que o embale. Diga lá, Vera. Mas eu acho que ele, no geral, está se saindo bem na função de presidente do Senado, zelando pela independência que o poder tem de ter mesmo. Essa fala do Moro foi uma fala meio sem propósito, não teve pé nem cabeça, mas, no geral, ele está se havendo bem ali, se desincumbindo bem da sua função. Ou só fazendo uma atualização sobre a reforma da Previdência, porque ela também está nesse contexto aí de disputa de prerrogativas entre os poderes, quando deveria haver uma consonância, né? Uma atuação conjunta para acelerar as pautas. Foi adiada a discussão hoje, porque o plenário começou a votar e a comissão não pode funcionar concomitantemente ao plenário, então amanhã será retomada numa tentativa de ainda votar essa semana, mas começa a ser mais factível imaginar que a reforma da Previdência vai ser votada na comissão especial na semana que vem e não mais nessa. Então vai se estreitando o prazo para que ela passe em plenário antes do recesso.